A paz do Senhor, povo de Deus. Deus abençoe a todos vocês. A paz do Senhor para todos que têm um outro credo religioso. Deus abençoe, Deus ilumine. Vamos juntos aprender em Filipenses 3, 13 e 14. Quanto a mim não julgo ter alcançado, mas uma coisa faço, e que é, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para aquelas que estão adiante de mim e prossigo para o alvo. Sabe o que me chama a atenção nas palavras do apóstolo Paulo? É que ele não tem a pretensão de dizer, quanto a mim, eu julgo já ter alcançado todas as promessas de Deus para a minha vida. Quanto a mim, eu julgo já ter alcançado um novo nível, um novo patamar de espiritualidade. Quanto a mim, eu julgo ter alcançado um ministério de excelência. Se bem que Paulo tinha um ministério de excelência. Quanto a mim, eu julgo já ter alcançado um reconhecimento ministerial, se bem que Paulo tinha um reconhecimento ministerial. Mas é isso que me chama a atenção nas palavras do apóstolo Paulo. Não há exaltação. Ao contrário, ele diz, quanto a mim, não julgo ter alcançado. Mas vamos agora a um detalhe muito importante. Mais uma coisa faço. Ou seja, eu não alcancei tudo que eu desejava, mas eu vou fazer alguma coisa para alcançar. Eu não alcancei tudo que eu almejava, mas eu vou fazer alguma coisa para alcançar. Eu não alcancei tudo aquilo que é de direito meu, mas eu vou fazer alguma coisa para alcançar. Olha a humildade do apóstolo Paulo, quando ele fala, profere essas palavras. E sabe, e sabe o que mais me chama a atenção? É mais uma coisa eu faço. Ele sabia que ele não tinha alcançado tudo aquilo que Deus tinha determinado para a vida dele. Mas também ele sabia que tinha que fazer alguma coisa. Tem um ditado popular que diz, faça a tua parte, que eu te ajudarei. Então nós precisamos compreender uma coisa. Para que tudo venha se destravar, eu e você precisamos fazer alguma coisa, ou seja, precisamos fazer a nossa parte. Você se lembra de 2 Reis, capítulo 4? A viúva fez a parte dela, porque ela estava vivendo um momento de escassez, um momento de perda, um momento de dificuldade extrema. Ela vai até o profeta Eliseu. O profeta Eliseu pergunta, o que você tem? Eu tenho uma botija de azeite. Então vai aos vizinhos e empresta muitos vasos. O que ela fez? Ela foi aos vizinhos e emprestou muitos vasos. Ou seja, a viúva fez a parte dela. Ela fez alguma coisa para destravar tudo. Quer ver um outro personagem bíblico que fez a sua parte, que fez alguma coisa para que um milagre viesse a acontecer na vida dele? Está lá em João capítulo 9, o cego de nascença. Jesus cuspiu no chão, fez um lodo e untou nos seus olhos e disse para o cego de nascença, vá até o tanque de Siloé e se lave. O cego foi, apalpando, tateando, até o tanque de Siloé, lavou os seus olhos e passou a enxergar.
Mas por que um milagre aconteceu na vida dele? Porque ele fez alguma coisa, ele fez a parte dele. Nós precisamos entender que Deus não move uma palha naquilo que nós podemos fazer, mas Ele move o mundo inteiro naquilo que nós não podemos fazer. Então nós temos que seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Ele não tinha alcançado tudo, mas ele fez uma coisa, ele fez a parte dele. Ou seja, ele continuou usando o seu potencial, maximizando o seu potencial, usando a sua energia, usando os seus dons, usando os seus talentos, usando a sua vontade de vencer, continuou na caminhada. Ele fez alguma coisa e nós vamos ver o que ele fez. Olha só. Esquecendo das coisas que ficam para trás. Olha o que Paulo fez. Ele fez a parte dele. E qual era a parte que cabia a Paulo? Esquecer das coisas que ficavam para trás. O passado, ele paralisa o presente e estraga o futuro. Vamos a uma personagem bíblica que quase estragou o seu futuro. Noemi. Noemi, ela, quando perdeu o teu esposo, Elimeleque, e os seus filhos, Maliom e Quiliom, ela permitiu que a amargura a afetasse. E isso fez com que quase ela estragasse o seu futuro. Porque quando ela volta para a sua terra, ela diz: não me chameis Noemi, mas chamai-me Mara. Mara significa amargura. Nós sabemos que todas as coisas contribuíram para o bem de Noemi, mas ela quase estraga o seu futuro. Porque ela estava presa ao passado, a morte do esposo, a morte dos filhos. Quer ver um outro personagem bíblico que quase estragou o seu futuro? Davi. Davi, ele está furioso porque Nabal negou o alimento a ele e aos seus homens. Ele vai para destruir Nabal e toda a sua família. Abigail fica sabendo, vem de encontro a ele, se prostra diante dele, libera palavras de paz, pede perdão. E dentre as palavras de paz, ela enaltece Davi dizendo: olha, você vai ser o futuro rei de Israel. Não permita que as suas mãos se sujem de sangue. Aí Davi fica sensibilizado e atende a ela. Mas ele estava quase estragando o seu futuro. Deu para você compreender até aqui? Então, não permita que o seu passado paralise o seu presente e estrague o seu futuro. Siga o exemplo de Paulo, que esqueceu das coisas que ficavam para trás. E o que mais Paulo fez? Eu já estou cuidando do tempo. Essa aqui é mensagem curta e crucial. Deixa eu ver o tempo. Avançou e focou no alvo. Não perdeu o foco. Vamos a alguns exemplos de alguns personagens que não perderam o foco. Neemias. Neemias, ele está reconstruindo os muros de Jerusalém. Ele está lá, rebocando os muros de Jerusalém. Aí lá embaixo chega Sambalat, Tobias e Gesem. Tenta tirar o foco de Neemias. Neemias, desce daí. Vamos passear no vale de Ono, nas aldeias. Neemias não perdeu o foco. Ao contrário disso, ele responde: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer, senão cessaria esta obra. Neemias não perdeu o foco. Ele fez como o apóstolo Paulo, ele avançou. Quer ver um outro personagem bíblico que não perdeu o foco? Davi. Vamos falar novamente de Davi. Em 1 Samuel 17, 28, Davi chega ao campo de batalha e se apresenta para encarar Golias. O seu irmão Eliabe começa a criticar. E aí o que faz Davi? Bate boca com Eliabe? Não, ele se desvia dele, relata o texto.
porque ele não queria perder o foco. O foco dele era o desafio com Golias. Ele sabia que ele ia vencer Golias e ia passar para uma outra fase da sua vida. Agora vamos a um exemplo de personagens bíblicos que perderam o foco, os discípulos. Os discípulos perderam o foco porque não conseguiram expulsar o demônio do jovem lunático. E por que eles não conseguiram expulsar o demônio do jovem lunático? Porque eles estavam discutindo com os escribas. E assim então, eles perderam o foco. Ao invés de fazerem a obra, estavam discutindo a obra. E por eles terem perdido o foco, eles, de alguma forma, decepcionaram um pai angustiado e entristeceram a Jesus. Não perca o foco da promessa. Não perca o foco do seu ministério. Não perca o foco da visão que Deus te deu. Não perca o foco do avivamento que Deus tem para a tua vida. Não perca o foco das realizações, dos sonhos, de tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Que nós venhamos aprender com esta palavra, com estas palavras do apóstolo Paulo. Que Deus abençoe a todos.